Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Imigração USA. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e no programa de hoje eu vou estar falando de um assunto que, sem sombra de dúvidas, populou a mente de vários brasileiros e aqueles que acompanham a questão imigratória e política dos Estados Unidos. Afinal de contas, as eleições presidenciais dos Estados Unidos foram norteadas e decididas por um fator dominante, que foi a questão imigratória. Biden, que foi muito apedrejado por seus oponentes nas suas posições imigratórias, que para muitos era considerada muito flexível, muito generosa, perdeu o seu poder de endosso da então candidata Kamala Harris para uma eleição ao gabinete presidencial dos Estados Unidos. Mas o programa de hoje vai fazer uma análise do que de fato mudou durante o período do governo Biden. Para você que nos assiste do Brasil, é interessante ter conhecimento dessas políticas porque elas impactam não só as questões imigratórias para quem já está nos Estados Unidos. O governo federal, o gabinete do presidente, tem um impacto direto nas diretrizes de emissão de vistos de turista e de estudante. Então, para você que está aí no Brasil, para você que é brasileiro, angolano, cabo-verdiano, português e que pensa em vir aos Estados Unidos mesmo a passeio, o governo Biden foi um governo extremamente generoso em relação à emissão de vistos de turista. Inclusive, houve um aumento histórico. Nunca houve um número tão grande de emissão de vistos de turista, inclusive para brasileiros, durante o mandato do governo Biden. E por que isso é relevante? Quando você está buscando um visto de turista, é comum sentir uma frustração pessoal, primeiro pelas expectativas de visitar o país e segundo, porque você não entende quais são as diretrizes que o governo e que o consulado utiliza para emitir uma decisão do visto de turista. Quantos de vocês não conhecem pessoas que já tiveram seus vistos negados arbitrariamente, sem muita coerência, né? E outros aprovados também sem muita coerência? Então, os consulados e embaixadas são impactados imediatamente perante uma mudança do governo federal. E durante o mandato do governo Biden não foi diferente. A diretriz de Washington, durante o mandato do então presidente Biden, foi de emitir e de expandir a presença de visitantes, estudantes e imigrantes elegíveis nos Estados Unidos, utilizando de situações legais mais flexíveis. Agora, Biden também foi marcado, e é importante a gente falar nessa retrospectiva, em relação à questão da fronteira. Estima-se que o maior número de imigrantes da história se apresentou na fronteira americana solicitando asilo. E por que eu falo que se apresentou? No passado, o número de imigrantes entrando pela fronteira é desconhecido, porque não havia um controle, havia uma deficiência na detenção e, mais importante, a democratização e a popularização do assunto imigração fez com que indivíduos ao redor do globo pudessem ter acesso a informações que levaram a uma mudança nos hábitos do imigrante tentando vir para os Estados Unidos, inclusive de maneira irregular. Antes, imigrantes que vinham pela fronteira e buscavam exclusivamente a ajuda de coiotes para ajudar na travessia, muitas das vezes não contabilizada pela imigração, porque não havia um contato com o ICE, agora passou, durante o mandato do governo Biden, a ter um novo formato, no chamado Cai-Cai. E por que Cai-Cai? Essas pessoas que entram ou entravam, tentavam entrar pela fronteira, se apresentavam às autoridades imigratórias, ou seja, passavam a fazer parte de uma estatística e se beneficiaram, em grande parte, de uma política muito mais generosa por parte do governo Biden, não em relação à legalização de imigrantes, mas sim a uma flexibilização da entrada desses indivíduos que buscam ou buscavam se legalizar nos Estados Unidos por meio de pedidos de asilo.
E isso também leva à próxima estatística. Biden foi responsável pelo maior número de contratação de juízes de imigração nos Estados Unidos e da expansão do número de fóruns imigratórios que tiveram um salto no número de casos durante o mandato do governo Biden. Esse número chegou a mais de 4,5 milhões de casos ativos durante o governo Biden. Ou seja, a demanda por juízes de imigração e o número de pessoas transitando o sistema judiciário imigratório americano foi o maior da história. Mas isso quer dizer que, de fato, houve um maior número de imigrantes indocumentados entrando nos Estados Unidos? É difícil dizer. É difícil dizer porque atualmente temos um sistema métrico e de estatísticas que é o mais moderno da história. No passado, imigrantes indocumentados entravam nos Estados Unidos sem deixar grandes rastros. Então, quando a gente fala do aumento no número de imigrantes entrando nos Estados Unidos e presentes depois de terem entrado pela fronteira, é importante ter em mente essas informações. Mas uma coisa é inequívoca: o número de indivíduos perante um juiz de imigração, sem sombra de dúvidas, é o maior da história. E seguindo no tema de casos apresentados perante juízes de imigração, imigrantes brasileiros, inclusive, se beneficiaram em grande parte da possibilidade de fazer um fechamento dos seus casos perante juízes de imigração. A ordem do governo Biden, quase até o final, porque houve uma pequena mudança, uma adaptação, digamos assim, nesse período transitório, final do mandato Biden, já em preparação para o governo Trump, que é uma coisa atípica, mas aconteceu. Mas o governo Biden instituiu uma política de fechamento de casos. E o que quer dizer isso? Indivíduos que não tinham uma maneira de se legalizar, mas se encontravam perante um juiz de imigração, por quê? Quando um indivíduo está fora de status nos Estados Unidos, isso não quer dizer que ele se encontra em risco iminente de deportação. Deportação é uma sentença judicial que é emitida pelo juiz de imigração após a defesa de um caso. Então, se eu estou fora de status e eu inicio um caso de asilo e ele é negado, o meu caso vai ser imediatamente transferido para um juiz de imigração. Se eu entrei pela fronteira e eu tive contato com um agente imigratório, eu vou ter que me responder a uma acusação, né, de que eu estou nos Estados Unidos fora de status e apresentar as minhas defesas. E ao final desse caso é que o juiz de imigração vai emitir uma ordem de deportação. Essa ordem de deportação, como eu disse, é uma decisão judicial. E daí vem o fator da execução da ordem, que pode resultar numa prisão imigratória. Por que é importante falar isso? Durante o governo Biden, com o aumento no número de casos perante juízes de imigração, o governo deu flexibilidade para os seus promotores federais, porque uma coisa que é atípica no Fórum Imigratório é que o promotor e o juiz trabalham para o governo, para entidades que têm interesses em competição. Ou seja, o governo é o júri e o julgador de um caso e dos fatos. Mas, enfim, uma excelente notícia para vários imigrantes e brasileiros foi a possibilidade dos promotores e dos juízes em fazer um termination de caso, que é eliminar o caso imigratório perante um juiz de imigração terminado. Isso não legaliza a pessoa, mas tira a pessoa dessa preocupação, dessa ansiedade e da possibilidade iminente de acabar com uma ordem de deportação. Porque, lembrando, a ordem de deportação, ela é uma sentença, mas a execução é a detenção. Então foram milhares e provavelmente milhões de imigrantes que se beneficiaram dessa flexibilização que aconteceu durante o governo Biden. Uma outra medida que o governo Biden implementou e que, sem sombra de dúvida, facilitou e agilizou processos imigratórios foi
Número 1, a eliminação do Public Benefits Rule, que foi implementado pelo governo Trump e que visava criar barreiras ao acesso à legalização de indivíduos, mesmo em processos de green card por casamento, por parentesco. Isso criava um atraso, um backlog muito grande. Então, o governo Biden visou modificar e aprimorar a execução de casos. E, sem sombra de dúvidas, uma das medidas que foi mais celebrada foi a eliminação da obrigatoriedade das entrevistas de green card. As entrevistas de green card, principalmente em processos como o de casamento, que eram obrigatórias em governos anteriores, não só no governo Trump, foi eliminada como uma obrigatoriedade, passou a ser uma possibilidade. E isso fez com que vários casos imigratórios que se encontravam atrasados pela morosidade das dificuldades implementadas pelo governo anterior, acopladas aos atrasos causados pelo Covid, que causou grandes problemas para casos dentro da imigração, dentro de consulados e dentro de fóruns imigratórios, isso causou uma aceleração e uma facilitação de casos nunca vista antes na história. Mas isso não foi só para facilitar a situação dos imigrantes. Isso foi para lidar com uma ineficiência burocrática e administrativa que tem sido um problema permanente em agências imigratórias. Infelizmente, a demanda de casos e a complexidade de casos imigratórios nos Estados Unidos continua crescendo. Só que a possibilidade de expansão da força de funcionários durante um governo, ela é limitada, porque é preciso fazer um veto dessa mão de obra, é preciso fazer um treinamento, e isso faz com que o imigrante seja penalizado. Então, essa medida por parte do governo Biden, sem sombra de dúvidas, beneficiou imigrantes. Houve também uma flexibilização na emissão de perdões para indivíduos que entraram nos Estados Unidos, se encontravam fora de status ou, nesse caso, estavam de posse do DACA, para ser mais exato, e tiveram uma formação educacional aqui nos Estados Unidos, profissional, e estavam buscando receber um visto de não imigrante. Nossa, falei muita coisa, mas para resumir, um exemplo. Se você entrou nos Estados Unidos com um DACA e você se formou em enfermagem, se é formado um bacharel em enfermagem, durante o governo Biden, logo no final, se você foi sorteado na loteria do visto de trabalho, você teria que ir a um consulado no exterior para receber o seu visto. O governo Biden direcionou os agentes dos consulados a serem mais generosos na emissão desses perdões. E isso poderia ter sido uma grande onda de legalização para os jovens do DACA. Mas, infelizmente, essa medida foi tomada logo ao final do governo e não teve o impacto esperado. Como você vê, o governo Biden, por mais que não tenha passado uma reforma imigratória do tamanho e da generosidade que nós esperávamos, nós imigrantes, advogados de imigração, houveram várias mudanças. E é importante a gente falar dessas mudanças porque você vai assistir aqui no Conexão Imigração USA uma perspectiva e análise do que serão as próximas medidas do governo que vem por aí. O governo Trump vem pronto para fazer mudanças, vem pronto para executar deportações, mas quais são as áreas que os especialistas, que os advogados antecipam como áreas de interesse e de pressão desse governo que já se apresentou, o governo Trump, já se apresentou como um governo posicionado a eliminar a imigração indocumentada ou irregular nos Estados Unidos. Informação, sem sombra de dúvidas, é poder. E essa retrospectiva de imigração do governo Biden, apresentada aqui no Conexão Imigração USA por mim, Renata Castro, que sou advogada de imigração, só pode acontecer na Record Américas e todo domingo você já sabe. Eu e você temos um encontro marcado falando de imigração, sonhando o seu sonho americano e falando do que interessa para o imigrante brasileiro nos Estados Unidos. Espero vocês domingo que vem.